Amados, nós estamos vendo no livro de Apocalipse, nessas mensagens, a plena soberania de Deus sobre todas as coisas. Nós estamos vendo que Deus sabe de tudo, Deus tem o controle de tudo, mesmo quando as forças espirituais do mal estão aí agindo, Deus permitiu lá, Deus mandou um anjo, soprou uma trombeta, e a partir daí, daquele momento, as coisas maléficas começariam a acontecer, porque nós entendemos, e o Apocalipse mostra isso, que o juízo divino, ele não vai ocorrer apenas lá no juízo final, o juízo divino já está ocorrendo agora. Existem tantas situações acontecendo no mundo, amados, que eu não tenho a menor dúvida que já fazem parte do juízo divino, para que os homens se arrependam, para que os homens vejam a loucura que estão fazendo, para que as pessoas caiam em si. Então, esses acontecimentos negativos, na verdade, eles têm um propósito, para que os homens comecem a olhar para Deus, a buscar a Deus, a servir a Deus. Ontem aconteceu um fato interessante, já que a gente está falando aqui do Apocalipse. Ontem, um fato interessante e inusitado. Eu ando com a Bíblia numa mão e o jornal na outra, para ver o que está acontecendo. Eu já estou vendo aqui na Bíblia que já estava dito. Nós já tínhamos falado aqui da falha de Santo Andrés, que tem lá na costa oeste americana, que está debaixo de São Francisco, Los Angeles, toda a Califórnia. Já é sabido que aquelas placas tectônicas, elas vão se mexer. Não é se elas vão se mexer, a grande pergunta é quando elas vão se mexer. E quando isso acontecer, aquilo que os cientistas já chamam de Big One, né? O grande o que vai acontecer, que vai devastar a costa oeste americana. Mas ontem aconteceu um fato interessante. Não sei quem viu na televisão ou viu nos jornais. Na costa leste, num lugar absolutamente improvável, livre de terremotos, é a coisa mais rara que existe, em Washington, o centro da capital americana, deu um terremoto na escala 5.9. Muito, muito forte para aquele lugar. Não é para ter terremoto ali. O Pentágono precisou ser esvaziado. O Pentágono é o centro militar americano. Todos aqueles militares, milhares de militares, saíram correndo dentro daquele prédio. Ou seja, todo o poderio de uma nação, a terra se mexe, acabou o poder. Deixa eu correr, pernas para que te quero. Irmãos, me chamou a atenção esse fato desse terremoto na costa leste americana. São coisas que vão acontecendo, há uma coisa aqui, outra ali, né? E a gente está vendo acontecendo lá na Líbia, na Síria. Muita coisa vai mudar no Oriente Médio com essas revoltas todas. Enfim, o Apocalipse está em dia. Amém? Abramos nossas Bíblias, amados. Apocalipse 12. Vejam uma coisa que eu quero dizer. A partir de agora, nós vamos estar pulando alguns trechos. Não é que são de menor importância ou menos relevantes, mas é que existem alguns capítulos que eles vão falar mais para nós. Então nós já falamos até o capítulo de número 9. Agora nós vamos pular o 10 e o 11, porque o capítulo 12 traz algo de grande importância para o nosso entendimento do Apocalipse. E desde já vou fazer um desafio a você: não deixe de vir na quarta que vem, o capítulo 13. Nós vamos ver a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra, e onde vamos falar do 666. Vai ser quarta-feira que vem. Mas hoje, no capítulo 12, nós temos aqui também
Então, abra no capítulo 12. Eu farei então esta leitura, para que são apenas 18 versos, para que a gente esteja bem embasado. Acharam? Amém? Amém? Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram com o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão, e foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Amados, diz lá: viu-se grande sinal no céu, e uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, achando-se grávida, ela grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Quem é esta mulher? A primeira impressão qual que é? Primeira impressão que é? Maria. Se você entrar na igreja católica, o padre vai dizer: é Maria, Maria, Maria. Mas não é Maria, como muitos pensam. Na verdade, trata-se do povo de Deus, o verdadeiro Israel, formado por aqueles que viviam a expectativa do nascimento do Messias. Desde a geração de Sete, que é filho de Adão, passando por Abraão, até se
ansiavam pela chegada do libertador, dessa linhagem santa, dessa mulher que nasceu o Filho de Deus. Então, esta mulher, né, é o povo de Deus, né, esta nação santa que vem desde lá de trás, e através desta nação, é claro que foi através de uma mulher que Cristo nasceu, que o Messias nasceu, mas aqui esta mulher não é uma mulher, trata-se da nação santa do povo de Deus. E diz aqui também que o dragão é ninguém menos que o próprio diabo. Então, nós vemos que ele tinha 7 cabeças e 10 chifres, que essas cabeças, esses chifres apontam para os reis, para os países, para as nações, dos quais Satanás se vale para executar os seus intentos. Os cristãos primitivos, amados, eles estavam cientes de que a luta que eles tinham não era contra as autoridades humanas, mas contra as forças espirituais do mal que estavam por trás dessas autoridades. Paulo diz isso com todas as letras, né, em Efésios capítulo 6. Então, este dragão tinha um poder muito grande, e ele se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, ou seja, em frente ao povo de Deus, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Era intento do diabo que Jesus não nascesse. Por quê? Porque o maior intento dele era impedir que a promessa de Deus se concretizasse. Satanás sabia que a qualquer momento viria ao mundo a semente da mulher lá atrás, lá em Eva, para destroná-lo e destruir o seu império de trevas. Tanto é, amados, que a gente vê as dificuldades que foram lá no nascimento de Jesus. Lembram-se que Herodes queria fazer o quê? Matar as crianças, matar este rei, mas como ele não podia saber quem era, mandou matar todas as crianças até 2 anos. Vejam lá, não era Herodes só. Quem estava por trás de Herodes era Satanás. Herodes é uma dessas cabeças com coroa, né, que Satanás estava utilizando-se para impedir que vingasse o nascimento de Jesus. Então, amados, todas as coisas que acontecem no mundo não podemos ler apenas como sendo da esfera material. Existe uma esfera espiritual que está por trás de tudo isso. O grande desejo de Satanás era ter impedido que Jesus nascesse. Ele queria devorar o filho desta mulher, desta nação, quando ele nascesse. Mas lembre-se, havia uma promessa divina de que nasceria o Salvador, de que nasceria o Messias. Satanás sabia dessa promessa, mas ele lutou de todas as formas para tentar impedir que a vinda do Messias se concretizasse. Então, todas as tentativas do diabo para inviabilizar o plano de Deus fracassaram. E lá no verso 5 diz assim: a mulher deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Quem é este filho? É Jesus, né? Jesus é aquele que viria, né? Aquele que nasceria, aquele que através da sua humildade, daquele nascimento simples, ele viria a ser o Senhor sobre todas as coisas. Ele haveria de reger
as nações com vara de ferro. Diz aqui, amados, que aquela mulher, porém, fugiu para o deserto, onde havia Deus preparado lugar. Nós vemos o deserto lá atrás, quando os hebreus deixaram o Egito, porque foi no deserto que Deus queria ensinar grandes lições para o povo de Deus. Ou seja, lá no deserto eu tenho de ter total dependência de Deus. E agora era a vez da igreja cristã enfrentar o seu deserto e aprender a depender única e exclusivamente de Deus. Então, esta mulher, povo de Deus, ela foge para o deserto, e Deus ali prepara um lugar para que a sustentem durante 1260 dias. Deixa eu falar um pouco sobre isso aí. Quem são esses 1260 dias, amados? A mulher foge para o deserto para ser protegida por 1260 dias. Se você fizer a conta, são 3 anos e meio. Essa mesma coisa se repete no versículo 14. Olha lá: e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para que voasse até o deserto, o seu lugar, onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então, esse um tempo, tempos e metade de um tempo, são também esses 3 anos e meio. O que significam isso? Lá nas escrituras do Apocalipse, é um número que simboliza uma coisa vaga, incerta, indefinida, e também desordem e perturbações. Ou seja, o povo de Deus, durante um período, sofrerá de desordens, de perturbações, de perseguições. É isto que está reservado ao povo de Deus. Desde lá, o Império Romano, o povo de Deus tem sofrido esta forma de perseguição. Então, voltando aqui, quando a criança nasceu, o dragão fez todo o possível para devorá-la. Porém, nós vemos também o cuidado de Deus que cercou Cristo Jesus durante a sua vida aqui na terra. Então, desde o primeiro momento, Satanás tentou destruir Jesus. Mas diz aqui no versículo 5, no final do versículo 5, que ele foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Então Jesus conseguiu passar esses 3 anos de ministério, cumpriu a sua tarefa, morreu na cruz por nós. Ali naquela cruz ele destruiu os poderes de Satanás. A morte de Cristo na cruz, irmãos, foi um grande evento na história da humanidade. Foi ali que Jesus Cristo venceu o poder terrível que havia em Satanás. E aí então Deus o levou para si. A morte não o conteve. Jesus ressuscita, e lá em Atos 1 nós vemos que à vista de todos ele subiu aos céus para reinar ao lado de Deus. Então Jesus saiu triunfante da sepultura e foi levado ao próprio trono de Deus. O diabo perdeu a primeira batalha desta terrível guerra na terra. Agora ele vai enfrentar uma segunda batalha, o diabo, que vai ser uma guerra no céu. Aqui nós já vimos. Diz aqui, irmãos, que houve peleja no céu, versículo 7. Aliás, deixa a Bíblia aberta, viu? A gente vai estar sempre voltando aqui, né? Houve peleja no céu. Miguel. Quem é este Miguel? É um grande arcanjo. O nome Miguel é um nome hebraico que significa quem é semelhante a Deus.
Algumas pessoas interpretam, os adventistas, por exemplo, interpretam que esse Miguel é Jesus. Não bate, não bate. Miguel é Miguel. Né? Miguel é um anjo de grande poder, né? E ele é citado 5 vezes na Bíblia, sempre como um anjo de Deus que é enviado nas batalhas. Então, como os príncipes dos persas e dos gregos, ele foi enviado. Como defensor do povo de Deus, ele foi enviado. Como arcanjo de Deus lutando pelo corpo de Moisés. É uma coisa muito misteriosa isso que aconteceu. Está no livro de Judas, não é Judas Iscariotes, por favor, irmãos. Judas, irmão de Jesus. É o último livro que tem antes do Apocalipse. Então houve uma grande peleja também pelo corpo de Moisés, porque quando Moisés morreu, ninguém sabia onde estava o corpo. Lá em Deuteronômio diz isto. Então é aqui que aparece Miguel. Um outro momento que aparece Miguel, irmãos, é quando Daniel estava em oração, em jejum. Lembra-se que ele estava orando por 21 dias, e no 21º dia aparece Miguel e diz assim para Daniel: Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia que você se pôs a orar, Deus ouviu a sua oração e me enviou para trazer a resposta. Porém, enfrentei grande luta no céu, porque Satanás e seus anjos pelejaram contra Miguel para impedir que o anjo trouxesse a resposta para Daniel. Porém, Daniel continuou orando firme, sustentando essa luta através das suas orações. Irmãos, não pare de orar não, porque quando você está orando, você está fazendo parte de uma grande luta nos céus. A vida do cristão não é uma vida tranquila não, viu? Não é uma vida de tranquilo e de sossego, sem oração, sem luta, sem batalha. Não é uma vida de um cristão realmente saudável. É um cristão que está enfermo. A nossa vida cristã, ela é de uma constante luta pelo filho preso nos vícios, pela sua família, pela sua esposa, pelo seu esposo, Gente, o tempo todo nós temos de estar lutando. Se Daniel parasse de orar no 20º dia, a resposta não vinha. Percebe, amados? Então Miguel aqui simboliza aquele anjo de Deus que luta contra essas forças demoníacas que estão nos cercando. Lembre-se, amados, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os poderes espirituais do mal nas regiões celestes. Miguel representa os anjos de Deus que lutam e enfrentam aí todas as batalhas para que a vontade de Deus prevaleça. Porém, continue sempre lutando. E lá no versículo, então houve essa grande luta, irmãos. E no versículo 9: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor do mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Dragão, serpente, diabo, Satanás, sedutor do mundo, príncipe das trevas, Apolion, Beelzebul, é tudo sinônimo de um só sujeito, de alguém que vive para lutar contra tudo aquilo que traz a marca de Deus. Ele tem ódio mortal de Deus. Então, esses anjos do mal perderam e foram expulsos. É bom saber, eles são perdedores. Não havia mais condição de eles ficarem lá no céu, perder esta batalha, porque Miguel
Beelzebul é um. Então, essa Mamon é um. Ele tem uns anjos. Ele é um anjo que era um arcanjo de grande poder. Ele teve o apoio desses anjos que se manifestaram contra Deus, perderam a batalha e foram atirados do céu para a terra. Antiga serpente, né? Quem é ele? Antiga serpente. Desde a primeira vez que Satanás aparece na Bíblia, ele é descrito como uma serpente, destacando a sua sagacidade. Lembra-se daquela serpente muito agradável, que pergunta lá para Eva: o que você está fazendo? O que foi que Deus disse e tal? Podem comer desse fruto e tal. Estava lá, presente no paraíso. Diabo, do grego diabolos, significa acusador, difamador, caluniador. A palavra Satanás significa adversário, e o dragão é o inimigo que procura derrotar e destruir os homens que se opõem a Deus. Vejam que coisa interessante. No Gênesis, Satanás é visto como serpente. Ele cresce tanto que no Apocalipse já é dragão. Tanto é que menciona aqui o dragão, a antiga serpente, né? Lá no Gênesis era pequenininho, enrolado com uma árvore. Aqui já é um grande dragão. Mas tudo está se referindo a um só ser demoníaco, terrível, que veio para destruir, que veio para trazer confusão, que veio para enganar, que veio para seduzir. Vejam, irmãos, que a palavra usada aqui é Satanás, aquele que seduz, o sedutor. Agora eu pergunto a vocês, amados: alguém seduz o outro com armas, com coisa feia? Não. Se seduz o outro com beleza, com palavras vacias, com propostas boas, com garantias. E, claro que ele não pode dar nenhuma garantia, não, vai dar tudo certo. Lendo um pouco da história do rock, existe aí, isso está comprovado já, existem alguns grupos lá no passado, década de 60, 70, que fizeram um pacto com o diabo para terem sucesso, para terem fama, para conquistarem o que eles quisessem. E não foi justamente isso que ele prometeu para Jesus lá, né? Olha, se você me adorar, eu te dou todo esse reino aqui. Então, muita gente já fez um pacto com Satanás. No primeiro momento até consegue o que quer, só que depois ele vem cobrar. Agora é a sua vez de me pagar. Eu dei o que você queria, agora é a sua vez de me pagar. E é terrível quando ele vem cobrar. Então, quando Satanás foi derrotado por Miguel, como resultado da vitória de Jesus, restou somente a possibilidade dele afligir as pessoas na terra. Isso não nega a vitória total de Jesus, porque Satanás foi derrotado e jamais terá a vitória. Porém, diz aqui: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, versículo 12, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Satanás está furo, Satanás está furioso. Ele veio, ele sabe, fui derrotado, não tem mais como vencer, porque Jesus me venceu na cruz, fui expulso do céu, e agora eu quero levar o maior número de pessoas comigo. Então, amados, a grande estratégia de Satanás hoje é justamente fazer com que as pessoas possam ir com ele para o lugar que já está destinado a ele. Porém, ele sabe que esse tempo é limitado, porque diz aqui, irmãos, ele sabe que pouco tempo lhe resta. Nós estamos falando desde o primeiro dia das nossas mensagens do Apocalipse, que nós já estamos vivendo os últimos tempos. Nós já estamos vivendo os últimos tempos. Pouco tempo lhe resta.
está jogando todas as suas fichas hoje nas drogas, no dinheiro fácil, no sexo fácil, na corrupção das mentes e na destruição da família. Eu diria que esses 5 pontos eles são o que ele está fazendo mais habilmente. E tem um 6º ponto também muito grave, que ele está jogando todas as fichas. Ele está dando Deus de todos os tipos no mundo, para que as pessoas não saibam qual é o verdadeiro. É por isso que as pessoas estão indo atrás de Deus, e estão se metendo em cada arapuca, porque estão achando que estão indo atrás do Deus verdadeiro, mas não é o Deus da Bíblia. Então Satanás está oferecendo Deus para as pessoas. É claro, Deus com D minúsculo, viu gente? Está oferecendo Deus porque ele sabe que o campo religioso é muito fácil enganar as pessoas. E nós vamos ver quarta-feira que vem que justamente é no campo religioso que uma das bestas que está lá é que vai manter o seu poder. Porque quando chegar o anticristo, haverá 2 formas de poder que estarão junto com o anticristo: o poder dos reinos, o poder político e o poder religioso. Haverá, amados irmãos, um poder religioso que vai fazer ali as suas alianças, um macroecumenismo, todas as grandes religiões, porque como aconteceu com as coisas, não sei se eu falo agora, mas quarta-feira que vem eu falo, mas como aconteceu algumas coisas que os grandes líderes das grandes religiões já está começando, né? Todos já estão se sentando juntos na mesa, a paz, axé, shalom, está todo mundo, olha que bonito. Olha lá, vai surgir um grande líder que vai representar todas essas forças religiosas aí. Então, a besta que emerge da terra e a besta que emerge do mar, uma delas é o poder religioso. Vocês estão vendo que está no Brasil cada vez mais a fé está na mão de pequenos grupos. Não é que são pequenos, é dividido em pequenos grupos religiosos, porque fica mais fácil dominar. Se fosse pulverizado, não teria como dominar. Mas eles estão crescendo em grandes grupos, né, que estão abarcando milhões. Isso é uma tendência no mundo inteiro, porque faz parte da estratégia essa globalização da fé, porque vai ficar mais fácil dominar as pessoas. Eu vou dar umas dicas quarta-feira que vem de como isso já está sendo feito, e tem crente caindo que nem patinho. Mas fiquem tranquilos, Jesus falou, os verdadeiros crentes, se possível fora, Satanás enganaria os verdadeiros crentes, mas não serão enganados. E com o pastor Daniel aqui não vai ser não. Sabendo que pouco tempo lhe resta. Então Satanás já perdeu a batalha principal e agora vai perder as batalhas consequentes. Qualquer poder que o diabo possui é limitado. O tempo para exercer seu poder é também limitado. Tudo está chegando ao fim quando não terá mais condições de infligir dores. Porém, Satanás já sofreu então 2 derrotas. A primeira, quando ele tentou impedir o nascimento do Messias. A segunda derrota, quando ele foi expulso do céu. E agora a terceira batalha que ele se mete. Ele descarrega sua fúria sobre a mulher. Versículo 17, olha lá, irmãos. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar, preste atenção agora, com quem? Com os restantes da sua descendência, que são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Pergunto a vocês, quem são
os restantes da sua descendência? Nós. Agora ele se virou contra nós. A grande batalha de Satanás agora é contra os descendentes dessa mulher que veio. Nós viemos lá do povo de Deus, nós somos remanescentes do povo de Deus. Então diz aqui, amados, que ele está pelejando contra os cristãos. Esse versículo 17 é muito importante. Satanás está irado contra este povo. Ele odeia crentes, ele odeia cristãos verdadeiros. Aí, que ninguém volte para casa assustado. Ih, o pastor falou que, gente, Jesus já tinha falado, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ele tem raiva de mim. Ele não gosta quando você ora. Ele não gosta quando você lê a Bíblia. Ele não gosta quando você faz jejum. Ele detesta quando você tem comunhão com os irmãos. Ele quer provocar confusão, ele quer provocar divisão, ele quer provocar intrigas, ele quer provocar paralisia, ele quer provocar a desgraça. Mas lembre-se, Satanás veio para roubar, matar e destruir. Mas lá em 1 João diz assim: porém o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Vejam só, amados, Deus está conosco, Jesus está conosco. Jesus está dizendo assim para nós lá do seu trono: não esquenta a cabeça com ele, viva a sua vida cristã. Agora você vai vir, não esquenta a cabeça com ele, é para quem vive corretamente, hein? Para quem está andando corretamente, para quem está fundamentado na palavra, para quem ora diariamente, para quem busca comunhão, para quem é fiel a Deus, para quem está junto com os irmãos lutando. Agora, para crente negligente, eu falo, toma cuidado. Toma cuidado que você está todo furado. Ele vai entrar pelas brechas. Quem está firme com o Senhor é interessante. Tiago diz assim: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Esse versículo todo mundo sabe só a metade, da metade para frente. Qual que é a primeira parte? Aí, esses irmãos estão lendo a Bíblia. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Quem não se sujeita a Deus, fala, vamos lutar com o diabo, vai levar uma pancada, um nocaute do Anderson Silva, pé na cara. Por quê? Porque está tentando lutar com o diabo, só que não está assim, sujeitando-se a Deus. Esse é o segredo, amados. Só pode bater o pé e o diabo fugir para quem se sujeita a Deus. Agora, quem não se sujeita a Deus, bate o pé, fala glória, não sabe, fala língua estranha, começa a falar aqui. Diabo, quem é esse cara? Bate o pé, não se sujeita a Deus, bate o pé e fala, e diz palavras de ordem, está amarrado, tá. Eu falo assim, esse crente aí está com chavão. Chavão não derrota Satanás. É um tal hoje em dia de fazer festa na cidade para amarrar Satanás. Acaba de fazer o culto lá e os ladrões continuam, as prostitutas continuam, tudo continua, o prefeito continua roubando, o prefeito estava lá no culto e continua roubando. Que história é essa? Foi amarrado? Não foi. Satanás dá risada dessas pirotecnias. Sabe o que Satanás teme, irmãos? Sabe o que Satanás mais teme? Vida santificada no altar do Senhor. Lembra-se quando, lá no livro de Atos, os demônios vinham, as pessoas demoniadas vinham, Paulo expulsava, em nome de Jesus, sai. Os filhos do sacerdote, os 7 filhos do sacerdote, olha o que Paulo fala, vamos anotar aí. Aí quando foi expulsar lá, os demônios lá, falaram as mesmas palavras de Paulo, né? Sai em nome de Jesus, Satanás, eu sei quem é Paulo, nós sabemos quem é Paulo.
sabemos quem é Jesus, mas vós quem sois? E os demônios saíram do sujeito, em torno lá naqueles camaradas exorcistas, saíram pelado correndo, porque não tinham vida santificada. Então, irmãos, é isto. Satanás está full de raiva com a igreja verdadeira, com os crentes que não se submetem à palhaçada, com crentes que seguem a palavra, com crentes que sabem que o Espírito Santo realmente é o que importa na nossa vida, a presença de Cristo em nós, uma vida saudável, uma vida santificada, uma vida abençoada, uma vida de amor. Contra esse, Satanás passa longe, porque ele sabe que não vai conseguir. Agora, bravata, falar bravata contra Satanás, ele dá risada de bravatas, irmãos. Ele dá risada, espada de plástico para lutar contra Satanás, sal grosso é bom para churrasco, amados. Sal grosso para expulsar Satanás, eu nunca vi isso. Sal grosso é bom para picanha, não para Satanás, porque ele se expulsa com vida santificada. Aleluia. Vida santificada. Amados, a coisa vai piorar daqui para frente, vai ficar pior do que está. Satanás é um grande sedutor. Ele vai tentar melar o jogo. Sabe quando o time está perdendo, aí ele sai dando pontapé, jogador, né? Tenta acabar com o jogo. Satanás vai tentar fazer isso aí. Fiquem firmes no Senhor. Amém.